meu nome é Tainá Cardoso dos Anjos e venho, junto com o meu grupo, apresentar um relatório do projeto Uma Viagem pela África, apresentado como instrumento avaliativo da disciplina PCA Análise Formativa da Universidade Unigran Rio. Os projetos são muito importantes por despertarem com frequência o interesse dos alunos e fazerem com que estes conheçam novas aplicações aos conteúdos aprendidos e também aprendam coisas novas. Um projeto envolve pesquisa, leitura, criação, entre diversas outras metodologias que juntas atuam no processo de ensino-aprendizagem. Nesse relatório, falaremos sobre o projeto Uma Viagem pela África, realizado na Escola Municipal Chimamanda Ngozi Adichie, no mês de dezembro de 2020, em Duque de Caxias, tendo como público-alvo os discentes cursando o 9º ano do ensino fundamental, e foi dividido em etapas de pesquisa e uma culminância final, como será explicitado ao longo do trabalho. O projeto tem o objetivo de aprofundar os estudos da história da África, como previsto na Lei de número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a LDB, Lei de número 9.394, de 96, incluindo a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo das escolas públicas e particulares brasileiras. Além disso, o projeto desenvolveu a valorização da história e cultura africana e afro-brasileira, ampliando a consciência sobre o tema e combatendo o racismo estrutural. Muitas vezes, a África e os africanos são associados à pobreza e à escravidão, deixando de lado as riquezas atuais e históricas da África e de seu povo. Esse continente tão rico e diverso foi palco de grandes reinos com muitas riquezas e uma extensa cultura que deve ser valorizada. Nesse projeto, procuramos trazer esse conhecimento e desmistificar esse continente tão rico, mas ainda tão pouco valorizado. Também não foi deixado de lado o passado e presente de luta contra o imperialismo, a escravidão dos povos africanos e o racismo que existe até hoje. Por muitos anos, o continente foi explorado por outros países que se apropriaram de suas riquezas e escravizaram parte de sua população, o que deixou fortes marcas, tanto econômicas quanto culturais. Nesse projeto, procuramos falar sobre a luta africana e destacar sua importância, mostrando que há e houve resistência e luta contra as diversas formas de dominação, e também contra o racismo que perpetua na África e sobre a população negra. Dessa forma, o projeto Uma Viagem pela África foi muito além dos muros da escola e procurou desempenhar seu papel social e criar um diálogo sobre a diversidade étnica e cultural, inclusive brasileira, que sofre muita influência africana, e de aproximar os alunos, muitas vezes negros e com famílias negras, da história e cultura desse continente tão rico que é o continente africano. Olá pessoal, eu sou o Diego Rivas, estudante do curso de História da Universidade do Grande Rio, professor José de Souza Herdi, Unigran Rio, do campus de Duque de Caxias, e eu venho por meio deste vídeo, junto com o meu grupo, falar do projeto que nós desenvolvemos para a disciplina de PCA, Projeto Curricular Articulador, Análise Formativa. O nosso projeto ele começou a ser planejado no início do semestre, em agosto, foi desenvolvido agora, no início de dezembro, e a nossa proposta é falar sobre o projeto e também avaliar os resultados obtidos com esse projeto. O projeto é intitulado de Uma Viagem pela África e ele foi pensado para ser desenvolvido na Escola Chimamanda, localizada no município de Duque de Caxias, que pertence à Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Essa escola ela apresenta como alunos, né? Ela tem como característica alunos que apresentam um baixo poder aquisitivo, onde se faz necessário a gente abordar
estudos relacionados à história da África e como a cultura africana ela é importante, até mesmo está relacionada ao processo de formação sociopolítica e econômica da sociedade brasileira, tendo em vista um número, né, majoritário da nossa população parda e preta. Além disso, a gente tem como objetivo geral, né, o objetivo geral do projeto refere-se à materialização da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que vai estabelecer a inclusão obrigatória no currículo da educação básica das escolas, tanto públicas quanto privadas no Brasil, da temática História Africana e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Essa referida legislação, ela busca ainda valorizar a cultura e a história da África e desvincular a África da ideia de que nesse continente existe apenas escravidão e pobreza. Dentre os objetivos específicos do projeto, nós elencamos 4. O primeiro deles, ampliar o diálogo sobre a diversidade étnico-cultural brasileira, focando na história africana e na cultura africana e afro-brasileira, no sentido de contribuir para que os discentes da escola eles reconheçam a formação do povo brasileiro e a construção da sua identidade. Além disso, nós temos como objetivo combater o racismo e o preconceito por meio do acesso ao conhecimento e da discussão acerca da diversidade racial. Outro objetivo específico do nosso projeto refere-se à realização de um estudo exploratório por meio de pesquisa bibliográfica, a partir de consulta a artigos, livros e demais produções elaboradas por autores africanos, onde, né, esses autores apresentam aí elementos culturais e artísticos da África no sentido de promover aos discentes uma discussão referente a esta temática. Esse projeto foi pensado para ser desenvolvido na Feira de Ciências da nossa escola, para que pudesse alcançar um número maior de alunos possível, né? Visando socializar esse conhecimento aí acerca dos elementos artísticos e culturais da África. Tendo em vista o cenário atual, buscamos também por meio dos elementos digitais, né, das ferramentas tecnológicas, promover aí o acesso dos alunos em relação a esse projeto de forma remota. No que se refere à metodologia do nosso projeto, inicialmente os alunos eles foram divididos, né, em grupos e cada grupo aí teve acesso a uma temática específica relacionada à história da África. E aí, por meio da supervisão dos docentes, os alunos eles foram conhecendo, por meio dos livros, dos artigos, do material pesquisado, um pouco mais acerca dessa história, né? O nosso diferencial desse projeto é colocar os discentes como protagonistas, né? Sob a supervisão dos docentes, dando ali o caminho, a direção para a realização desse projeto, né? Cujo contexto, né, faz-se necessário o acesso a esse tipo de conhecimento. Ao final, buscamos aí, por meio de oficinas, de apresentações artísticas, culturais, até mesmo por meio de jogos, né, de games, trabalhar essas questões referentes a essa temática. E aí, agora, vocês vão continuar ouvindo o restante dos integrantes do grupo apresentando, e desde já saliento aí que no que se refere aos objetivos desse projeto, os nossos resultados alcançados foram satisfatórios e a gente conseguiu promover o acesso aos nossos alunos acerca dessa temática tão importante. Eu sou Gudler Medeiros de Souza, também estudante de História do curso pela Unigran Rio, aqui no Paulo Palhoça, em Santa Catarina. E a gente vai continuar trabalhando e falando sobre esse projeto Uma Viagem pela África. Primeiramente, falar sobre as pessoas que receberam esse benefício, que foram principalmente os alunos envolvidos, para poder ter essa ideia, poder entender esse contexto da pluralidade da África, poder entender tudo o que acontece, não, porque muitas vezes tem esse ponto que a gente tentou abordar da África ser um lugar visto como uma coisa só, e não, a gente queria mostrar essa pluralidade para os alunos, também para a comunidade. Então o principal dos beneficiários foram os alunos e também a família, né? As famílias desses alunos que foram, assistiram, começaram a se envolver, e a gente espera que isso tenha um aspecto legal dentro da comunidade.
A gente espera que os pais que ouçam sobre essa pluralidade, que a sociedade que foi até o evento, ela possa entender e diminuir todos os aspectos de preconceito que a gente sabe que existe, esse aspecto do preconceito estrutural que nós temos no Brasil contra as pessoas de origem africana. Então a gente tinha muito esse objetivo, melhorar também a comunidade, para que elas entendessem a riqueza da história e a beleza da história africana. Além disso, a gente fez algumas atividades que foram primeiramente ciclos de palestra, algumas palestras falando sobre os temas antes da gente chegar no evento em si, para já ir preparando. Além disso, os professores e nós organizadores já fomos incentivando e guiando os alunos para o que eles deveriam fazer. O dia do evento foi basicamente, nós preparamos a decoração, né? Tivemos uma recepção, roupas típicas, esse tipo de coisa. Depois orientamos os convidados, que foram basicamente os pais de alunos e membros da comunidade, a poderem passarem pelos estandes. Então, ia para um stand, ficava ali os seus 10, 15 minutos, quando soava, eles iam para um outro stand, e assim eles foram fazendo esse ciclo, ouvindo o que os alunos apresentaram, que os alunos estudaram, participaram e fizeram parte desse aspecto. Então eles aprenderam, depois nós finalizamos e esperamos que esse seja um projeto que tenha os seus benefícios tão bons que se alastre e que leve para outros lugares. Olá, eu sou a Daniele Santana, aluna do curso de História da Unigran Rio, e venho aqui junto com o meu grupo, falar do nosso projeto Uma Viagem pela África, que foi aplicado na escola Chimamanda Ngozi, em Duque de Caxias, um projeto onde teve uma sensibilização do corpo discente e toda a comunidade escolar, a gente vê os alunos, a gente tem os alunos como objeto central desse trabalho, desse projeto, mas ele se estende a toda a comunidade acadêmica. Os principais beneficiários, que são os principais beneficiários dessa instituição. A gente traz a metodologia, fazendo divisão de pesquisa, a gente faz uma pesquisa, a gente coloca nesse projeto reafirmando a importância da Lei 10.639 nas escolas, ela é obrigatória, a lei de diretrizes e bases, onde a gente fala da fundamentação, da importância da Lei de História Geral da África e, enfim, a gente reafirma a importância dessa lei na escola. A gente tem como avaliação do resultado uma avaliação positiva, uma vez que a gente sensibiliza esse grupo, fortalecendo contra o racismo, que é muito persistente na nossa sociedade racista, na nossa sociedade onde o racismo é estrutural. Então a gente, como grupo, reafirma a importância de se trabalhar a história, Dizer que os povos africanos não são só povos que foram escravizados, senão que eles tiveram, da importância desses povos, resgatar a questão da cultura, que fica muitas das vezes esquecida quando a gente fala sobre os povos africanos. A gente vê muito só o foco na questão desse povo escravizado, e não é só isso, a gente a gente aborda sobre os elementos culturais e artísticos da África, a gente faz toda uma produção aí com os alunos de conhecimento, tudo isso culminou num jogo onde os alunos puderam pesquisar, trabalhar, conhecer, estudar bem o que é a África, Então, é isso. Boa noite, sou Pedro Felipe, do curso de História da Unigran Rio, e venho junto do meu grupo, de certa forma, concluir todo esse processo do projeto, que teve como tema Uma Viagem pela África, na escola Chimamanda Ngozi Adichie,
se encontra em Caxias, que pelo bairro mesmo já se tem o conhecimento então prévio de que é uma escola sem muitos recursos e também as pessoas, né, de vida simples. Mas o objetivo principal, mesmo sem esses recursos, foi possível de alcançar, que foi justamente demonstrar com certa ludicidade o outro lado da história dos africanos, né? Além da escravidão, né? Quando a gente fala África, não se pode pensar só num evento triste da escravidão, como é costumeiramente ensinado nas escolas, né? Infelizmente, fica, de certa forma, repousado nesse tema da escravidão. O negro, aquele trazido da África para se tornar escravo. Não questionando anteriormente as origens dessas pessoas, as suas ancestralidades, a sua cultura, seus costumes, algo que de fato não acontece como deve acontecer num ambiente escolar. Então, para isso foi essencial o protagonismo dos alunos, seja por oficina, por apresentação artística, né, uma apresentação de cunho cultural, através também de jogos. O trabalho, então, ele pode ser considerado como completo e lúdico. Completo porque ele abordou diversos temas, né? Seja numa discussão, num debate, numa forma de debate, dentro da sala de aula, claro que essa sala de aula não no espaço físico, mas devido à pandemia, um ambiente virtual, né? Uma sala virtual, onde os alunos puderam ali, então, pesquisar sobre os temas apresentados por nós e também debater, né? Temas esses de Brasil e África, autores africanos, falar sobre a sua literatura, né? Sobre os reinos africanos pré-coloniais, as resistências, né, do povo africano contra uma tentativa de certos grupos que queriam, em dado momento histórico, como é de conhecimento de todos, sufocar, mostrar uma superioridade racial, o que não é verdade, mas de fato houve esse erro grave na história, que infelizmente até os dias de hoje deixa os seus frutos de maneira má, trazendo ainda muito sofrimento, né, às pessoas. Então, o tema foi fundamental por essa questão, e também porque ele foi um encontro da implementação da Lei 10.639, que desde 2003, né, que é o ano de criação, vem tentando tornar de fato é obrigatório, né, mas a obrigatoriedade não acontece como devia acontecer, que é para incutir nas pessoas, nos alunos, o ensino de história da cultura africana e afro-brasileira dentro do currículo escolar. Então, foi uma maneira também de permitir essa implementação dessa lei, que é tão importante e ainda não acontece como deveria acontecer, né? Não acontece. Então, o grupo se alegrou por ter incentivado essa necessidade cultural, educacional, né? E também por toda a perspectiva de reconhecimento, né, do africano como algo muito além de um povo que sofreu escravidão. Mas infelizmente a gente sabe que a cultura, a sociedade, não quer ter uma perspectiva de reconhecimento do seu passado, quer viver muito agora. Não entende que a sua existência hoje e a maneira que a sociedade se comporta é fruto de um passado, né? É fruto de uma vivência anterior dos nossos semelhantes. Então, por fim, a intenção de todo o trabalho foi muito satisfatória, né? O grupo se alegrou demais, né? Porque foi possível, então, construir uma sociedade mais fraterna, né? De certa forma justa, porque tratando desse tema ali no ambiente educacional, a gente sabe que tem também um caráter sociológico, né? Uma perspectiva de mudança da sociedade, porque a partir daí, então, aquelas pessoas
aqueles alunos eles vão se preocupando com a sua história, né? Permitindo então reconhecer no seu presente um vínculo total com o seu passado, a sua história. Então, o grupo ficou muito satisfeito por todos os objetivos alcançados, né? E com certeza sabe que daí sairão muitos frutos. Então a gente agradece a atenção, até por assistir esse nosso relatório final de conclusão de todo esse projeto desenvolvido.